Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de História, aula do oitavo ano. Eu sou o professor Ananias Neto, vou ministrar essa aula para vocês. Uma aula bastante interessante para a gente conhecer um pouquinho mais da nossa história, da onde a gente vem e principalmente como é que se deu a formação da nossa cultura. A aula de hoje vai falar sobre, vamos lá, gente? Heranças africanas. Vamos lá, gente. A gente vai conhecer nessa aula um pouco mais sobre como os africanos contribuíram para a formação da cultura brasileira. É interessante vocês terem em mente, gente, que como já foi falado em aulas anteriores, os africanos vieram para cá não porque quiseram, tá, gente? Vieram trazidos para cá para serem escravizados aqui no nosso país, na região em que habitamos hoje. Vamos lá, gente, vamos conhecer um pouquinho sobre o continente africano, na nossa primeira cartela. Vamos lá, gente, na tela, por favor. Aqui a gente está vendo o continente africano, continente bastante famoso, que provavelmente vocês já devem ter estudado sobre esse continente. Ao contrário do que muitos pensam, eu creio que não é o caso de vocês, a África não é um país, tá, gente? A África é um continente formado por vários países. Países famosos, que eu creio que vocês já devem ter ouvido falar, já devem ter estudado. Egito, aqui o Sudão, o Chad, Níger, Moçambique, Guiné-Bissau, África do Sul e outros países que formam o continente africano. Mas aqui na nossa imagem a gente pode notar que existem alguns países destacados, algumas regiões destacadas. E vocês me perguntam, professor, por que o senhor destacou então nessa imagem alguns países e deixou outros aqui de uma cor preta e branca, um cinza? Por que o senhor fez isso, professor? Justamente porque hoje a gente vai estudar os povos dessa região específica, tá, gente? Ou melhor, da região colorida específica. E esses povos a gente vai trabalhar, vai estudar e principalmente vai conhecer como que esses povos contribuíram para a formação cultural do povo brasileiro. Vamos lá, gente? Vamos estudar um pouquinho sobre esses povos. Vamos lá, primeiro texto a gente vai apresentar para vocês um conjunto de etnias que são os povos bantus. É importante ressaltar, gente, que os bantus não eram um povo específico, era um conjunto de etnias que habitavam aquela região que a gente mostrou no mapa anterior e que contribuíram, de certa forma, com a formação cultural brasileira. Vamos ver o que o texto fala para a gente. Bantus era um grupo de diversas etnias, como eu falei para vocês, não era um povo uno, eram diversas etnias, que falavam dialetos semelhantes e ocuparam as regiões dos atuais países da Angola, do Zaire e de Moçambique. Ok, gente? Vamos lá, adiante. Esses grupos tinham uma organização política independente, quer dizer, não eram unos a priori, mas no decorrer dos séculos centralizaram e formaram o Reino do Congo, importante reino aqui da história da África. No Brasil, os povos bantus foram submetidos à escravidão nos atuais estados de Pernambuco, Alagoas, Maranhão, Pará, Rio de Janeiro e São Paulo. Ok, gente? Mas obviamente que não foi apenas nessas regiões que os bantus vieram para cá para ser escravizados. Outras regiões receberam outros grupos étnicos que a gente vai trabalhar conforme a gente for expondo a nossa aula, ok, gente? Vamos lá, adiante. Aqui, ó, as principais influências do grupo banto, dos bantus no Brasil, foram algumas palavras, principalmente que são faladas até hoje, que provavelmente vocês já falam e conhecem muito bem. Vamos lá. Palavras como moleque. Quem aqui sabe o que é moleque, gente? Provavelmente vocês sabem o que é moleque. Moleque é um menino travesso. Cafuné. Olha essa palavra bonita. Quem que não gosta de receber um cafuné, um carinho na cabeça? Quilombo, que vocês já estudaram. Quilombo, um grupo de resistência. Caçula, que é o filho mais novo da casa, o caçula. Muitas vezes aquele que é mais mimado pela mãe e pelos familiares. Macumba, que hoje, inclusive, é utilizado como termo pejorativo
para as religiões de matrizes africanas. Senzala, que é a moradia dos escravizados, onde os escravizados passavam a maior parte do tempo quando não estavam trabalhando. Fubá, que é um alimento tradicional aqui da região e do Nordeste também. Farofa, quem que não gosta de comer uma farofa? Aquela farinha baguda, d'água do Airini, com aquele tambaqui gostoso, não é, gente? Estão presentes no português, falando no Brasil e são de origem banta. Prestem atenção, galera, quando vocês forem questionados sobre palavras de origem banta, vocês vão lembrar do professor dizendo o seguinte: existem palavras hoje no português brasileiro que são de origem banta, que são eles: moleque, cafuné, quilombo, caçula, macumba, senzala, fubá, farofa, entre outras palavras que no decorrer do estudo de vocês vão conseguir assimilar com mais facilidade. Vamos lá, gente. O gosto dos bantos pela dança e pelos instrumentos de percussão, prestem atenção. Percussão é os instrumentos de batuque, tá, galera? Teve influência decisiva nos ritmos brasileiros, como o samba, a bossa nova, a congada, o maracatu e o pagode. Olha só, gente, a gente está aprendendo hoje, oitavo ano, que esses ritmos que a gente conhece e aprecia tanto são de origem, tiveram sua origem graças à influência dos bantas. Ok, gente? Vamos lá. Também são de origem bantas instrumentos musicais como o berimbau, que é utilizado na capoeira, e a cuíca, que também é um instrumento utilizado no samba. Provavelmente vocês que são inteligentes conhecem e sabem a utilização desses instrumentos musicais na composição de vários ritmos que são originalmente brasileiros. Ok, gente? Então a gente está aprendendo um pouco mais da influência cultural banta na cultura brasileira. Ok, gente? Espero que vocês estejam assimilando esse conteúdo da melhor forma possível. Ok, galera? Vamos lá. A próxima imagem. Vamos trabalhar um pouquinho. A próxima imagem, uma outra imagem do continente africano. Dessa vez, destacando uma região aqui do litoral africano, que é essa região aqui, onde hoje, atualmente, está o Togo, a Nigéria e Gana. Olha só, gente, essa região também foi uma região onde vieram muitos escravizados para cá para o Brasil, e agora a gente vai entender um pouquinho mais como é que se dava essa escravidão, essa escravização, tanto na África como no Brasil. A gente vai entender a questão da escravidão, que é um processo cultural africano, e como é que esse processo se transformou na escravidão brasileira que a gente conhece hoje. Ok, gente? Adiante, por favor. Ok. O próximo texto diz o seguinte para a gente vai trabalhar com outro povo, com outro grupo étnico, que deu origem ao Brasil, à cultura brasileira, que são os sudaneses e guineanos sudaneses. São povos da atual Nigéria, da Omé, que hoje é o atual Benin, e a Costa do Ouro, que é o atual Gana. Desses grupos faziam parte as nações dos Yorubais, que são bastante famosos e influenciaram muito culturalmente a cultura brasileira, ou Nagôs, os Gegês e os Fanti-Axanti. Eram povos, etnias do grupo étnico, dos povos sudaneses. Vamos lá, gente. Próxima imagem. Aqui, gente, a gente está vendo um exemplo de um grupo étnico conhecido como os Yorubais. E aqui vocês veem a característica principalmente na questão da roupa, da vestimenta deles. Ok? Vamos lá. Adiante. Vamos lá. A gente vai trabalhar um pouquinho e aprender um pouquinho a questão da escravidão na África. Gente, vocês sabem que houveram escravos, a escravidão estava presente nos diversos grupos humanos, desde a antiguidade, desde lá
até mesmo da pré-história, já existia essa questão de você ter alguém como escravo. Professor, o que seria escravo, gente? Vamos refletir nessa palavra. Escravo, escravidão. Quando é que uma pessoa é escrava? Basicamente, quando essa pessoa tem a sua liberdade cerceada por algo. Ela não é dona de si. Ela é vista como algo, uma mercadoria, ou melhor, como um objeto pertencente a um senhor. Quando o indivíduo pertence a um senhor, tem a sua liberdade cerceada, a gente fala que ela é um escravo. Olha só, gente. E vamos pensar um pouquinho. Em algumas regiões, essa escravidão se dava por vários motivos. Ou quando um grupo étnico guerreava o outro, e esse grupo étnico derrotado se tornava escravo do vencedor, ou até mesmo quando você fazia uma dívida grande, não tinha condição de pagar, você se tornava escravo. Quando você não tinha condição de se manter, você se apresentava a um senhor como escravo voluntário. Então, nos diversos grupos étnicos, existia essa questão da escravidão. E como foi que se transformou na escravidão que a gente conhece hoje? A partir do momento em que a lógica de mercado entra na escravidão, o escravo deixa de ser um objeto ou responsabilidade do seu senhor e passa a ser uma mercadoria livre para comerciar. Então a gente pode dizer que a presença do europeu no continente africano foi decisiva para que esse significado da escravidão fosse modificada conforme o tempo. Ok, gente? Vamos lá agora, vamos ler o nosso texto e vamos entender um pouco mais de onde vem essa questão de escravidão na África. Ok, gente? Vamos lá para o texto. A questão da escravidão na África. Vamos lá, gente, vamos refletir um pouquinho mais no texto. Os grupos sudaneses, que a gente está estudando agora, eram mais numerosos do que os bantus. E isso é resultado de guerras entre nações africanas. A gente está entendendo aqui que os sudaneses eram um grupo étnico muito ligado à questão da guerra. Os prisioneiros de guerra, prestem atenção aqui, gente, eram vendidos como escravos para traficantes de escravos europeus e brasileiros. Fica claro a participação dos africanos no tráfico negreiro, ok, gente? Entretanto, não podemos comparar a escravidão da África com a escravidão da América. Como eu falei para vocês, era um outro significado de escravidão. Muitas vezes o escravo pertencia a um senhor, mas tinha muitas vezes os seus direitos mantidos. Tinha direito, por exemplo, a se casar, tinha direito também a manter uma certa autonomia administrativa, mas com o passar do tempo, com a chegada do europeu na África, esse significado da escravidão foi modificado, ok, gente? Vamos entender um pouco mais, voltamos ao texto. Vamos lá, gente. Na África, como eu falei para vocês, existia a escravidão doméstica e por linhagem. O que isso significa, professor? O escravo continuava a ser considerado como uma pessoa, sendo mantido seus direitos, como casar-se e ter participação nos lucros de sua produção. Aí vocês perguntam, professor, quando isso mudou? Quando a escravidão deixou de ser doméstica e passou a ser mercadológica? A partir do momento que se entra em contato com a lógica de mercado, a lógica mercadológica, o escravo deixa de ser uma escravidão doméstica e passa a ser uma escravidão ligada à questão do capitalismo, da lógica de mercado, de você vender o escravo e o escravo ser encarado como uma mercadoria. Tá, gente? Aí vocês vão entender, professor, existia escravidão na África antes da chegada do europeu no continente. Existia, galera. Só que uma escravidão doméstica. A partir do momento que o português, o europeu, melhor, chega ao continente africano, esse significado da escravidão muda. E o escravo passa a ser visto não como alguém pertencente a um grupo doméstico, e sim como uma mercadoria. Inclusive, galera, a chegada do europeu no continente africano estimulou ainda mais a guerra entre as etnias. Porque se conclui o seguinte, quanto mais eu faço guerra, mais escravo eu
eu vou ter, digamos assim, eu vou vender para o europeu, em troca de utensílios de metal, até mesmo armamento, e essas guerras intertribais na África se estimularam cada vez mais. Ok, gente? Compreenderam? Estamos compreendendo direitinho? Adiante, por favor. Próxima cartela. Aqui também, gente, outra influência dos sudaneses na cultura brasileira, basicamente são as danças. A dança de origem malaia e os tambores de crioulo, que a gente conhece muito, que são também parte integrante da cultura brasileira. Ok, gente? Agora a gente vai exercitar o que a gente aprendeu hoje na nossa dinâmica local interativa. Duas questões para a gente refletir aqui. A primeira questão fala o seguinte para a gente. Primeira questão da LI. Apresente elementos de origem bândita cristão presentes na cultura brasileira. A gente comentou muito bem isso nas aulas e eu quero que vocês interajam no nosso chat. Segunda questão diz o seguinte para a gente, segunda questão. De que maneira os conflitos entre as nações africanas contribuíram para a continuidade do tráfico negreiro na América? Acabamos de falar sobre isso, a gente vai dar um tempinho para vocês, eu queria que vocês interagissem conosco. Até daqui a pouco, tá, galera? Vamos lá.
Voltamos, galera, para o nosso momento de interatividade. Eu queria pedir para vocês, mais uma vez, que vocês participem no nosso chat, dê a sua resposta, dê a sua contribuição. Existe um grupo de professores aqui que está acompanhando você no aplicativo. A professora Pet, a professora Isabel, a professora Aldilene, são professoras de História que estão acompanhando vocês, que podem dar suporte caso haja dúvida nas questões, ok, gente? Eu queria ler algumas respostas que vocês enviaram para a gente, em especial aqui para o povo do interior do estado, principalmente ali dos municípios de Itacoatiara, de Parintins, de Barreirinha, de Inhamundá, de Maués, de Boca do Acre, de outros municípios, em especial um abraço ao professor Francivan, que está nos acompanhando em Itacoatiara, e outros professores que também nos acompanham e dão esse suporte para a gente, para que o nosso trabalho seja o mais eficiente possível, ok, galera? Vamos lá, vamos ver algumas respostas que vocês mandaram para a gente. O Pablo aqui está dizendo que a resposta 1, influência nos instrumentos como o berimbau e a cuíca. Vamos lá, gente. A Amanda, aqui do Colégio Amazonense Dom Pedro I, está falando que a primeira questão se trata de palavras de origem banta, como moleque, cafuné e macumba. E outras pessoas estão também respondendo aqui a questão 1, principalmente, ok, gente? Vamos voltar aqui a tela da questão 1, para a gente trabalhar um pouquinho melhor. Vamos lá. A pergunta é a seguinte. Apresente elementos de origem banta que estão presentes na cultura brasileira, ok, gente? Voltamos a mim, por favor. Vamos lá, gente. A gente sabe, eu já falei para vocês, expliquei para vocês ao longo da aula, que os bantus tiveram uma grande influência na formação cultural brasileira, inclusive na questão do nosso idioma, da nossa fala, das coisas que a gente fala, e algumas palavras tiveram origem direta dos bantus. A gente sabe que palavras como moleque, cafuné, fubá e entre outras tiveram origem direta dos bantus, além de instrumentos musicais como o berimbau e a cuíca. Ok, gente? Vamos lá para a resposta, para o nosso gabarito da questão 1, para a gente interagir e assimilar esse conteúdo cada vez mais. Vamos lá. Resposta da questão 1. Palavras como moleque, cafuné, quilombo, caçula, macumba, senzala, fubá e farofa. Ritmos e danças como samba, a bossa nova, congada, maracatu e pagode. E instrumentos como berimbau e cuíca. Foram essas uma das, não apenas, uma das contribuições dos bantus para a cultura brasileira, ok, gente? Vamos lá para a segunda questão agora. Segunda questão diz o seguinte para a gente. Ok, vamos lá, segunda questão. De que maneira os conflitos entre as nações africanas contribuíram para a continuidade do tráfico negreiro na América? Isso aqui é importante, gente, para vocês assimilarem esse conteúdo para a gente entender o processo de escravidão, de escravização negra aqui no Brasil. Vamos lá, gente? Gostaria que vocês interagissem. Vamos lá. Vamos ler algumas respostas que vocês passaram para a gente. Vamos lá. O Antônio aqui diz que uma das principais influências foi trazer essa lógica de mercado. Vamos lá, gente, vamos procurar aqui as questões, as respostas que vocês deram para a questão 2. Vamos lá, tem muita coisa aqui, está até difícil de ler, tantas interações, tantas respostas aqui. O Luiz Alberto fala também sobre a questão das guerras entre as tribos, entre outras aqui. Gostaria, mais uma vez, frisar que existem professores que estão dispostos a ajudar vocês em caso que vocês tenham algum tipo de dúvida. Vamos lá, gente, para a resposta da segunda questão, no quadro. Diz o seguinte para a gente, resposta. Os grupos sudaneses eram mais numerosos que os bantus, e isso é resultado de guerras. Olha que palavra interessante, guerras entre nações africanas. Os prisioneiros de guerra eram vendidos para os traficantes de escravos europeus e brasileiros. A gente fala que essa questão escravocrata, essa lógica de mercado que veio com o passar do tempo, foi de grande influência, principalmente
porque deixou, entre outras coisas, fez com que essas guerras se intensificassem cada vez mais no território africano, resultando assim no comércio mais ativo de escravizados, para as regiões das colônias americanas, como no caso do Brasil. Gente, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Gostaria, mais uma vez, de frisar que vocês baixem um caderno digital, estudem por lá, interajam nas nossas aulas e espero estar aqui mais uma vez para contribuir com o conhecimento de vocês, ok, gente? Fiquem na paz e até a próxima. A sua aula continua no próximo vídeo.